Olá, irmãos. Vamos começar a nossa jornada da transformação. Lembrando que se nós somos discípulos de Jesus, se nós frequentamos uma igreja, se nós saímos por aí e nos dizemos cristãos, é importante que a gente tenha um tipo de vida que realmente confirme que nós somos cristãos. Como eu falei ontem num pequeno vídeo, o nosso testemunho é muito importante, porque pode tanto envergonhar a Deus, como pode engrandecer a Deus. Então, a jornada da transformação é para isso, para que a gente possa, mesmo já sendo crente, rever algumas coisas em nossas vidas e, quem sabe, começar de fato um processo de transformação para que a gente se assemelhe cada vez mais a Jesus. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 em diante, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Deus fez toda uma obra de transformação para as nossas vidas e nós temos que assimilar essa obra de transformação para que nós sejamos, de fato, novas criaturas, como Paulo diz também aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Então, para iniciar a jornada da transformação, quero ler um texto de Mateus capítulo 16, versículo 24, a qual Jesus diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, Jesus está falando aqui aos próprios discípulos, e eu creio que eu estou falando com um discípulo de Cristo também. Então, a palavra aos discípulos também serve a cada um de nós. E aqui no texto, Jesus coloca muito claro o que ele espera dos discípulos. O início da jornada desses discípulos começa por isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo é o início da jornada da transformação. Porque se não negarmos a nós mesmos, se não abandonarmos aquilo que nós somos, se não despirmos da velha natureza, vamos continuar sendo os mesmos de sempre. Isso vai mostrar que a gente não é uma nova criatura, que a gente realmente não teve experiência de conversão e que dificilmente alguém poderá dizer isso aí é um discípulo de Jesus. E aí eu quero trazer 3 figuras bíblicas para mostrar a importância que foi a questão de negar a si mesmo para a vida deles e que deve ser, claro, um exemplo para nós. O primeiro deles, por exemplo, é Abraão. Abraão, os seus pais eram pagãos, como diz lá em Josué, no finalzinho lá do livro de Josué. Josué fala, os nossos pais, ou seja, Terai, usa a expressão Terá, que é o pai de Abraão, era um pagão. Eles viviam numa região pagã. Logo, Abraão também era um pagão. Mas, de repente, o Senhor se revela a ele. E ao se revelar a ele, diz a ele o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Era necessário deslocar Abraão do lugar que ele vivia, da idolatria que ele vivia, dos conceitos e de todos os ensinos que se tinha ali naquela terra, para que ele pudesse experimentar a fé com Deus, experimentar uma nova vida com Deus. Essa nova vida que Abraão precisava conhecer, que era viver agora na dimensão de um Deus todo-poderoso, um Deus real, Criador dos céus e da terra, é necessário ele se deslocar daquela terra, se desprender de todas as coisas e fazer com que tudo aquilo fosse passado, deixasse para trás, para assim experimentar um novo. E ele experimentou esse novo. Caminhou na fé com o Senhor. A sua jornada de transformação foi extraordinária. Por isso que até hoje Abraão é considerado o pai da fé de todos os crentes. Paulo chega a dizer isso em Romanos capítulo 4 e 5, que Abraão é o pai de todos os crentes, porque ele iniciou essa jornada de transformação. Segunda pessoa que eu quero trazer para você, para que a gente entenda a importância da nossa transformação, iniciando com negar a si mesmo, é o próprio Paulo. O Paulo já era um religioso, já seguia a Deus. Afinal, o judaísmo é a religião do Deus verdadeiro. Ele seguia a Torá, os ensinos da lei do Senhor, das instruções do Senhor, rigorosamente.
Mas mesmo ele sendo religioso, mesmo ele já servindo a Deus, afinal ele era um fariseu, ele servia, né, a Deus, mesmo sendo algo que tinha muito conhecimento da Sagrada Escritura, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, Paulo vai dizer lá em Filipenses que tudo que ele aprendeu, toda a sua vida, toda a sua tradição religiosa, ele considerou como refúgio. E olha que essa tradução da palavra refúgio, ela é amena, né, para não ficar tão pesado o sentido original da palavra, né? Ele considerou tudo aquilo como refúgio, tudo aquilo como coisa estragável, tudo aquilo como coisa que tinha que realmente se desprender. Então ele teve que se desprender dos seus conhecimentos que aprendeu aos pés de Gamaliel. Na verdade, ele tinha que ressignificar, entender todo aquele ensino à luz da revelação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mudou tudo, não é? E Paulo precisava entender que mudanças são essas. Da mesma forma, nossas vidas, o evento Jesus para nossas vidas, o evento de encontro com Jesus, de conversão a Jesus, tem que mudar toda a nossa vida. Tem que reescrever toda a nossa vida, como Paulo estava reescrevendo toda a sua vida depois que conheceu Jesus Cristo. Né? Moisés, né, falando sobre essa questão de reescrever a vida, a gente vê com Moisés. Moisés, ele teve que negar ser filho da filha de Faraó para ele se tornar um profeta de Deus. Paulo, da mesma forma, ele teve que negar tudo, abandonar tudo, deixar tudo de lado, ressignificar toda a sua experiência religiosa a partir de Jesus Cristo para viver algo novo. E se tornou o Paulo que todos nós conhecemos. E a terceira pessoa, e não muito menos importante, mas na verdade até mais importante, é Jesus Cristo. Jesus teve que negar a si mesmo? Bom, é isso que o Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação continuar sendo igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma humana e se tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O que esse texto está dizendo é que Jesus teve que se esvaziar ou negar a sua glória, a sua divindade, para quê? Para ser usado por Deus como um ser humano aqui na terra para a salvação de todos os que creem. Então Jesus teve que se esvaziar. O negar a si mesmo é um esvaziamento. A expressão teológica para o esvaziamento de Jesus é kenosis. Todos nós temos que passar por essa kenosis, esse esvaziamento. Tirar de nós mesmos todos os nossos conceitos, preconceitos, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir, os nossos temperamentos, nossos hábitos, tudo isso nós temos que largar. Porque se não despirmos desse velho homem, que é se despir dos velhos hábitos, da nossa velha natureza, dos nossos velhos pensamentos, Paulo fala sobre essas questões lá em Efésios 4, a partir do 17, né? Quando ele diz que a gente tem que deixar para trás a velha maneira de viver, na ignorância dos nossos pensamentos. Temos que largar todas essas coisas. Quando largamos todas essas coisas, assim como Abraão, assim como Paulo, e assim como Jesus, vamos experimentar a graça de Deus. Porque é no nosso esvaziamento que Deus nos preenche da sua graça. Quando estamos cheios de nós mesmos, não existe espaço para a graça de Deus, para a condução de Deus, para a ação do Espírito Santo em nós. A partir da conversão, nós somos morada do Espírito Santo. E nós não podemos ficar competindo com o Espírito Santo dentro de nós mesmos. Então, a gente tem que se esvaziar de nós. Porque tudo que nós herdamos de Adão é pecado. E tudo que nós passamos agora a herdar de Jesus no Espírito Santo é santidade, alegria, paz, justiça e uma vida, como disse Jesus, abundante. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Só que essa vida abundante dentro de nós, ela só é experimentada quando negamos a nós mesmos. Então a gente não é nenhuma Gabriela para continuar vivendo do jeito que somos. Abrimos mão de nós mesmos para receber do Senhor a sua graça. Amém, queridos? Que Deus abençoe e até amanhã.